Romanceiro da Inconfidência? É aqui mesmo. Dessa vez vamos ler e interpretar o romance 12 ou de Nossa Senhora da Ajuda. Se você perdeu os poemas anteriores, os links estão aqui embaixo na descrição deste vídeo. Se você não me conhece, seja muito bem-vindo aqui no canal. Eu sou Valquíria. O pai de Tiradentes possuía o sítio do Pombal, na cidade de São José del Rei, hoje denominada Tiradentes. Havia ali uma pequena capela dedicada a Nossa Senhora da Ajuda. Joaquim José era filho do meio entre 7 irmãos e não teve madrinha. Por isso, ofereceram a criança à proteção de Nossa Senhora da Ajuda, ou seja, ela se tornou sua madrinha por consagração. Este romance mostra Tiradentes criança, cercado por seus irmãos, orando na capela do sítio e, como numa profecia, mencionam-se alguns elementos de sua sentença de morte, anunciando-se o futuro do pequeno Joaquim José, enquanto se roga por ele à sua madrinha, Nossa Senhora da Ajuda. Aliás, panos roxos são usados na Quaresma e na Semana Santa em sinal de luto pelo sofrimento de Jesus. Vamos lembrar que Tiradentes foi morto em 21 de abril de 1792, logo após a Semana Santa, e que Cecília Meirelles inicialmente havia ido a Ouro Preto para fazer a cobertura jornalística da Semana Santa naquela cidade em 1940, mas acabou se interessando pelo passado, desde o início da busca pelo ouro até pouco depois da Inconfidência. Desde o começo do livro, alguns fatos aleatórios vão nos mostrando o ambiente em que se dará a Inconfidência. A donzela assassinada pelo próprio pai por questões de ouro, orgulho. Uma donzelinha pobre reza diante do altar, enquanto seus parentes estão perdidos na cobiça do ouro. Uma briga em frente à igreja na Semana Santa, no episódio do punhal e da flor. Tudo nos mostrando que o mundo divino e espiritual estava muito distante dos desvarios humanos, ou que os homens estavam muito distantes do mundo espiritual. Vamos ver o poema? Havia várias imagens na capela do Pombal, e portada de cortinas, e sanefa de damasco, e no altar o seu frontal. São Francisco, Santo Antônio olhavam para Jesus, que explicava noite e dia, com sua simples presença, a aprendizagem da cruz. Havia prato e galhetas, panos roxos e missal, e 2 castiçais de estanho, e vozes puxando rezas na capela do Pombal. Pequenas imagens de pouco valor, os santos, a Virgem e Nosso Senhor. Temos a descrição da capela e a portada, que é a porta grande, enfeitada de cortinas com sanefa de damasco. Sanefa é uma tira-larga de tecido que se coloca na parte superior das cortinas. E nessa cortina o tecido era damasco, que era primitivamente fabricado em Damasco, na Síria. É uma seda bordada em alto relevo com cetim e tafetá. E no altar, o seu frontal também era desse luxuoso tecido. Havia prato e galhetas, que são aqueles recipientes que contêm água e outro vinho na celebração da missa. Panos roxos e missal, que é aquele livro que contém as principais orações das missas celebradas durante o ano. E 2 castiçais, porta-velas, de estanho, mas havia também vozes puxando rezas na capela do Pombal.
Há um polissíndeto, que é a repetição de uma conjunção, nesse caso a conjunção e, que valoriza cada detalhe da capela, e portada de cortinas, e aquilo outro. Toda essa descrição serve para mostrar um imenso contraste entre o luxo material e o que Jesus ensina. Olha só, as imagens de São Francisco e Santo Antônio olhavam para a imagem de Jesus, que explicava noite e dia, com sua simples presença, a aprendizagem da cruz. Ou seja, Jesus ensinava a ser mártir em meio aos enfeites materiais da capela. Por fim, quase irônico, há um comentário entre parênteses e deslocado para a direita, com itálico, mostrando uma inversão de valores, pois diante daquele luxo, há pequenas imagens de pouco valor. Os santos, a Virgem e o Nosso Senhor, que eram aqueles que deveriam de fato ter valor num ambiente religioso. Segue. Aquilo que mais valia na Capela do Pombal era a Senhora da Ajuda, com seu cetro, com seu manto, com seus olhos de cristal. 7 crianças na capela rezavam cheias de fé à grande Santa Formosa. Eram 3 de cada lado, os filhos do Almotacé. Suplicam as 7 crianças que a Santa as livre do mal. 3 meninas, 3 meninos, e um grande silêncio reina na Capela do Pombal. Mas esse do meio, tão sério, quem é? Eu, Nossa Senhora, sou Joaquim José. Nessas estrofes tudo está muito simples, porque a capela tinha Nossa Senhora da Ajuda como padroeira. Aquilo que mais valia na Capela do Pombal era a imagem dela, como alguém poderoso, de coroa e cetro na mão, com seu manto, com seus olhos de cristal, e as 7 crianças que na capela rezavam, dirigindo-se cheias de fé àquela grande Santa Formosa. Eram 7 irmãos. Você se lembra? 3 de cada lado, e Tiradentes, o Joaquim José, exatamente no meio. Eram os filhos do Almotacé. Almotacé era a profissão do pai de Tiradentes, era um inspetor encarregado da aplicação exata dos pesos e medidas e da taxação dos gêneros alimentícios. As 7 crianças suplicam que a Santa as livre do mal, e um grande silêncio reina na Capela do Pombal. Novamente, em destaque, entre parênteses, em itálico, deslocados para a direita, há versos que mostram um diálogo. Nossa Senhora da Ajuda pergunta: mas esse do meio, tão sério, quem é? E o menino responde: eu, Nossa Senhora, sou Joaquim José. Ah, como ficam pequenos os doces poderes seus! Este é sem anjo da guarda, sem estrela, sem madrinha, que o proteja a mão de Deus. Diante deste solitário, na Capela do Pombal, Nossa Senhora da Ajuda é uma grande imagem triste, longe do mundo mortal. Nossa Senhora da Ajuda, entre os meninos que estão rezando aqui na capela, um vai ser levado à forca com baraço e com pregão. Salvai-o, Senhora, com vosso poder, do triste destino que vai padecer. Aqui voltamos para o narrador, enfatizando a fragilidade do menino Joaquim José. Ah, como ficam pequenos os doces poderes seus! E também há uma ênfase no estado de desamparo do futuro alferes, na repetição da preposição sem. Este é sem anjo da guarda, sem estrela, sem madrinha, que o proteja a mão de Deus. Diante deste solitário na Capela do Pombal, infelizmente, mais uma vez, nota-se a distância do mundo espiritual e do mundo real, porque Nossa Senhora da Ajuda é uma grande imagem triste, longe do mundo mortal, ou seja, do mundo físico. Não há quem o proteja. Aparecem agora os parênteses, mas não deslocados, nem
com tipo diferente de letra. Trata-se de uma interferência do narrador, como se estivesse ali presente, com aquelas crianças rezando, mas com o conhecimento de alguém que está assistindo a tudo depois que o tempo passou, sabendo de tudo o que aconteceu. Ele diz: Nossa Senhora da Ajuda, entre os meninos que estão rezando aqui na capela, um vai ser levado à forca com baraço e pregão. Neste momento, o narrador cita palavras da sentença de morte de Tiradentes. Portanto, condena o réu Joaquim José da Silva Xavier, por alcunha Tiradentes, alferes que foi da tropa paga da capitania de Minas, a que, com baraço e pregão, seja conduzido pelas ruas públicas ao lugar da forca, e nela morra a morte natural para sempre. O conjunto de leis portuguesas que vigoravam desde 1603 a meados de 1800, via como morte natural, morte por enforcamento. Morte natural para sempre era morte por enforcamento e o cadáver ficava exposto até que apodrecesse. Baraço é a corda para enforcar os réus. Então, Tiradentes já foi a caminho da forca com a corda no pescoço, e pregão era o anúncio público. Então todo mundo sabia o que ia acontecer. E o texto acaba novamente com versos entre parênteses, com letra em itálico, deslocados para a direita, como um coro de oração, dizendo: Salvai-o, Senhora, com o vosso poder do triste destino que vai padecer. Pois vai ser levado à forca para a morte natural este que não estais ouvindo, tão contrito, de mãos postas na capela do Pombal. 7 crianças se levantam, todas 7 estão de pé, fitando a Santa Formosa de cetro, manto e coroa. No meio, Joaquim José. Agora são tempos de ouro, os de sangue vêm depois. Vêm algemas, vêm sentenças, vêm cordas e cadafalsos, na era de 92. Lá vai um menino entre 6 irmãos. Senhora da Ajuda, pelo vosso nome, estendei-lhe as mãos. Aqui continuam os parênteses, mas não deslocados. É a voz do narrador conversando com Nossa Senhora da Ajuda, dizendo que ela não está ouvindo o menino tão contrito, de mãos postas na capela do Pombal, que vai ser levado à forca para a morte natural. As 7 crianças se levantam, fitando a Santa Formosa, com aquela aparência nobre de poderosa no mundo mortal, de cetro, manto e coroa. No meio, Joaquim José. Mais uma vez o comentário aí surge entre parênteses, em que o narrador afirma que agora são tempos de ouro. Os de sangue, claro, aí numa referência à Inconfidência, vem depois. Há aí uma anáfora do verbo vir, iniciando as orações. Vem depois, vem algemas, vem sentenças, vem cordas e cadafalsos. Na era de 92, enfatizando tudo o que ainda está por vir, até a morte de Tiradentes em 1792. E os parênteses finais, deslocados em forma de oração, encerram o texto pedindo que Nossa Senhora da Ajuda estenda a mão ao menino. Lá vai um menino entre 6 irmãos, Senhora da Ajuda. Pelo vosso nome, estendei-lhe as mãos. No próximo vídeo, o romance 13 ou do Contratador Fernandes, em que aparece a famosa Chica da Silva. Espero você!